Bem-vinda ao Universo Mãe Vida Leve, sou Eline Coragem, sou mãe de 2, eu sou especialista em comportamento e desenvolvimento humano da mulher, sou Master Coach e criadora do programa Mãe Vida Leve, que é uma metodologia que te ajuda a sair do estresse e ter uma vida leve em 8 semanas. Então, estamos aqui hoje para falar sobre estresse, como sair dessa espiral do estresse. Eline, por que é uma espiral? Porque parece que é um negócio assim que fica rodeando a gente, sabe? Sabe tipo mosca que fica aqui, você dá um tapa, ela sai dali a volta. Dá um tapa, ela sai dali a volta. Ela vem bem aqui, ó, perto assim do seu nariz. Você dá um tapa, sai dali a pouco. É exatamente isso, fica rodeando você. Só que a espiral, ela te rodeia e te leva cada vez mais para baixo. Ela vai rodeando você e te levando cada vez mais para baixo, por isso que é espiral. Então vamos lá, o que é essa espiral? Essa espiral do descontrole. Ele nem é espiral do estresse ou do descontrole, olha só. O estresse nos leva a uma espiral de descontrole. O que é essa espiral do descontrole? É uma sequência de fatos, de sentimentos, de pensamentos, de atitudes, que uma vai se agarrando na outra, uma do ladinho da outra e vai girando com você cada vez mais para baixo. Sabe quando você vai contar assim, fala, menina, você não sabe o que me aconteceu hoje, olha só. E começa uma coisa, aí então, você não acredita, depois disso, aí vem outra coisa. Não, e você acha que foi só isso? Aí vem outra coisa. Não, você tá de brincadeira, se tivesse terminado aí eu tava feliz. Aí vem, é uma sucessão, eu vou mostrar pra vocês na prática. É uma sucessão de coisas que vem acontecendo e te levando pra baixo, né? E como que pode começar essa espiral, né? Como que pode começar? Na maioria das vezes, você está estressada. Aí quando a gente está estressada, o que acontece? A gente pega problemas simples, problemas pequenos, que na maioria das vezes são pequenos. E a gente não dá conta deles, não quer dar conta, não quer resolver. E eles vão crescendo. Um problema pequeno. Ai, acordei em cima da hora. É um problema pequeno. Ah, Eline, não é pequeno, me atrasei para consulta, atrasei meu filho para a escola. Sim, é um problema pequeno, você acordou alguns minutos atrasada. Se você se organizar, você vai atrasar para o primeiro compromisso, talvez para o segundo, mas o restante do dia você consegue coordenar. Ou vai ter que cancelar algum compromisso, ou vai chegar atrasada em algum compromisso, mas ok, você acordou em cima da hora. Aí, um outro fato, uma palavra atravessada, alguém te dá aquela resposta atravessada, pronto. Um gatilho para começar aí a espiral. Você dormiu mal, um gatilho para começar a espiral. Em vez da gente pegar esses problemas que são pequenos, fulana, esqueci do seu aniversário, parabéns, passou e tal, ok. Amor, esqueci do aniversário de casamento, apesar de que isso normalmente é o contrário, né? O marido que esquece o aniversário de casamento, não sei como é aí, mas normalmente é o contrário. O marido que esquece. Esqueci a data. Ó, Eline, tinha um relatório hoje para me entregar, um projeto hoje aqui do trabalho para me entregar. Nossa senhora, eu me esqueci. Vou me organizar para entregar o quanto antes. Uma palavra atravessada. O que está acontecendo que você está me respondendo desse jeito? Por que você está falando comigo assim? Acabou. Você já resolve ali na hora aquele problema. A maioria das vezes a gente não resolve ele na hora. A gente fica de cara emburrada, a gente se desespera, a gente acordou em cima da hora, começa a atravancar tudo. E aí é uma sucessão de coisas. A gente se deixa contaminar por esse pequeno problema e ao longo do dia várias outras coisas vão acontecendo, né? E vou te mostrar como sair dessa espiral, não deixar que esse pequeno fato aconteça uma sucessão de fatos. Porém, quando você já está estressada, é inevitável, é quase garantia que essa espiral vai começar, porque você já está estressada. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está estressada, vem vários pensamentos na nossa cabeça, pensamentos acelerados. Lembra quando eu falei para você sobre o estresse? Ele dispara para você o hormônio cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então ele dispara cortisol. Ela está estressada, situação de perigo, alarme, alerta, dispara cortisol. Eline, resolva este problema. O cortisol vem para me dar alerta, me dar energia para resolver aquela situação. Antigamente a gente chamava isso de luta, fuga ou paralisa. Apareceu um animal na sua frente, o que eu vou fazer? Vou atacar o animal? Vou fugir do animal ou vou virar uma estátua
me fantasiar de árvore e o animal vai embora, né? Então, foi daí que surgiu esse nome, essa nomenclatura, luta, fuga ou congela, paralisa. Esse cortisol apareceu para eu tomar uma atitude, tomar uma decisão. Só que, a hora que o cortisol tá ali, eu tô ligadona, tô querendo tomar decisão. Se eu não baixo esse nível de cortisol e continuo estressada, minha cabeça continua ligada. E aí sim, aconteceu um pequeno fato, minha cabeça ali ligada, começam a vir vários pensamentos ali na minha cabeça. Vários pensamentos. Por isso que é difícil de eu resolver um problema pequeno. Porque vem vários pensamentos. E o que acontece quando você tá nessa espiral do descontrole, nessa espiral de estresse? Eu vou falar para vocês o que acontece e vou dar alguns passos aí para vocês conseguirem começar a sair dessa espiral. Então, quando a gente está na espiral do descontrole, o que acontece? Primeiro ponto, primeira coisa, você se estressa por motivos desnecessários. Então, quando você está nessa espiral, você começa a se estressar por coisa pequena, que depois você até bota a mão na consciência e fala: nossa, mas por isso que eu perdi a cabeça? Por isso que eu me estressei? Como assim por isso? Não tem sentido eu me estressar por isso. Depois que cai a ficha e você fala, nossa, até vem aquele pensamento da autoviolência. Nossa, mas que burra que eu fui. Até vem esse pensamento da autoviolência. Eline, como que eu paro de me estressar por motivos desnecessários? Primeiro, você precisa se perguntar, vale a pena eu brigar por isso? Vale realmente a pena eu discutir por isso? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Eline, é difícil. É super simples. Difícil você parar e se perguntar. Se perguntar é simples, mas você parar, interromper aquele pensamento, pera. Vale a pena eu me estressar por isso? Aí você vai conseguir decidir. Sim, vale, vou encarar. Não vale a pena eu me estressar por isso. Então, deixa eu começar aí. Falamos dos motivos desnecessários, aí a gente precisa perguntar, vale a pena. Beleza. Outra coisa, o sono bagunçado. Quando a gente tá no estresse, o sono tá bagunçado e você não renova. Sabe quando você acorda e fala, ai que delícia, dormi, acordei? Você não renova. Você não acorda com energia, você acorda cansada. Não sei se tem alguém aí que acorda cansada. Acorda, parece que fechou o olho, o relógio girou lá, abriu o olho. Parece que aconteceu isso. Essa é a sensação que a pessoa tem, né? E aí, Eline, o que eu faço? Você precisa tirar da cabeça aquilo que te incomoda. Acorda sem motivação para levantar. Que é o acordei cansada. Acordei cansada de corpo e acordei cansada de alma. Eu não tenho motivação para levantar, né? Acontece isso. E muitas vezes isso acontece por um motivo tão simples. Você vai dormir pensando em um monte de coisa, um monte de preocupação, ao invés de você relaxar, fazer uma oração, uma meditação, uma respiração para tranquilizar a mente, para relaxar a mente. O que acontece? Você precisa tranquilizar a sua mente antes de dormir, antes de deitar. Você precisa dormir com pensamentos positivos, não adianta dormir com pensamentos negativos, senão você vai passar a noite com aqueles pensamentos negativos dentro de você. Então, não é uma coisa que a gente faz, é uma sequência de coisas que a gente faz, né? Muitas vezes a gente pode achar, é uma fórmula mágica que existe, eu estalo o dedo, minha vida fica leve. Não é uma fórmula mágica, né? Se você for perguntar para várias pessoas de sucesso, ninguém chegou lá no sucesso do nada, fazendo nada, né? Você precisa fazer um monte de coisas pequenas, consistentemente, para você alcançar. Uma pessoa que quer juntar dinheiro, ela vai juntando um pouquinho por dia, vai investindo um pouquinho por dia, por semana, por mês, e chega no final tem um montante. A mesma coisa a gente. Há quanto tempo que você vem vivendo estressada? 6 meses? 3 meses? 1 ano? 5 anos? Desde que meu filho nasceu? Você já vem vivendo. Ana Lúcia, quanto tempo que você vem se sentindo assim? Você vem se sentindo assim e não adianta a gente querer em 1 dia, 2 dias, a gente querer resolver tudo, não. Não vai ser da noite pro dia que eu vou, conseguir acordar e, nossa, que delícia, agora estou linda, plena, maravilhosa. Você vai acordar linda e plena, maravilhosa todos os dias, mas todos os dias vai ser um desafio para você manter isso
pro dia seguinte, manter isso pro dia seguinte. Depois de alguns dias, isso se torna um hábito e você consegue sim fazer isso com muito mais tranquilidade, com menos esforço. Para vocês terem uma ideia, dentro do programa Mãe Vida Leve, em 8 semanas, elas conseguem o resultado 100%. O que é o resultado 100%? Tudo aquilo que ela busca, ela consegue lá dentro para ter uma vida mais leve. Na segunda semana, 80% das mães já pararam de gritar, já estão com uma relação muito melhor com os filhos, já estão conseguindo falar com os filhos sem gritar e sem repetir 1000 vezes, em 1 a 2 semanas. Lá pela 4ª semana, a maioria delas relata: Eline, meu relacionamento com meu marido mudou. Então, não é da noite para o dia que todas as transformações vão acontecer. Você vai um pouquinho por dia, até porque aquilo que estressa você não é uma coisa só. Ah, Eline, me estressa quando meu filho não me obedece. Não é uma coisa só que te estressa. É uma sucessão de coisas que vão acumulando esse estresse, esse cansaço e culmina no filho não obedecer e você solta o grito nele e acha que é por causa do filho. Não. Vou explicar para você ainda o porquê que isso acontece. Segura aí. Então falamos aí de coisas pequenas que você se estressar por coisas pequenas, o sono bagunçado, sem a motivação para levantar. Coisas pequenas tiram sua paz. Coisas pequenas você perde a paciência, não é nem que você estressa. Então, por exemplo, barulho de criança feliz. Quem aí fica incomodada com criança dando risada, gargalhando, pulando, brincando, falando alto? Criança sendo criança. Tem gente que se incomoda. Eline, eu fico muito incomodada, é muito barulho na minha cabeça. Tem gente que se incomoda. Outra coisa que estresse gera, tomar decisão simples. Tem que tomar simples decisões. Mas, nossa, é uma tortura e a pessoa vai deixando para depois e não toma a decisão. Aí você não decide, você deixa a vida aí levando. Só que o que acontece? O problema vai aumentando. Você não resolveu, ele vai aumentando. Ah, Eline, nenhum problema se resolve com o tempo? Olha, eu vou te falar que o vinho melhora com o tempo. A uva passa com o tempo. Mas de resto, problema que se resolve com o tempo, sem fazer nada, eu desconheço. Para mim, o tempo talvez faça você esquecer alguma coisa. Mas será que esquecer é resolver? Será que esquecer é resolver? Às vezes você fala assim, você perdeu alguém querido. Aí você fala, o tempo passa, com o tempo melhora. Gente, com o tempo você entende aquela perda, com o tempo você vive aquele luto, com o tempo você relembra aquilo que você passou com a pessoa, mas você não vai esquecer. Você não vai esquecer da pessoa, você vai sempre lembrar da pessoa. Então, não é que o tempo resolve, não. O tempo não resolve. O tempo acalma, o tempo... Sim, tem coisa que você vai precisar respirar, vai precisar de tempo para agir. Porém, a hora que você não age, deixa, não vou resolver esse problema, não vou tomar essa decisão. Esse problema vai aumentando de tamanho ou se tornando cada vez mais urgente, porque vai chegando um prazo, né? Quando você está estressada, você se sente incapaz. Eu não consigo. É uma frase que a gente fala muito quando a gente está estressada. Eu não consigo, não vai dar certo. O negativismo impera, né? Tinha certeza que ia dar errado, tinha certeza que não ia conseguir. Sabe quando você vai com a blusa branca comer sushi? Você chega e fala, nossa, vim de blusa branca. É agora, é hoje que eu vou sujar minha blusa de molho shoyu. Pode ter certeza que você vai sujar. Ao invés de você falar, nossa, vim de blusa branca, vou sair daqui branquinha de novo com a mesma blusa que eu vim. Pensamento positivo, não. Você só traz o pensamento, sentimento de incapacidade. No estresse, a gente quer controlar coisa que não depende da gente. Você quer controlar trânsito, você quer controlar tempo, mas também com o frio que fez. Você controla o tempo agora? Você só vai fazer se tiver calor, se o trânsito fluir. Não dá para você controlar o incontrolável. O que acontece fora da sua casa é incontrolável por você. Você no estresse tem medo de agradar os outros. Você no estresse esquece de você. Quem aí? Não vou conseguir agradar todo mundo. Não agradei fulano.
Fica pensando ali em sempre agradar os outros, esquece de agradar a si mesma. Fica remoendo mágoa do passado. Ai, porque da última vez? Não, ano passado. E fica lembrando do passado só para lembrar de coisa que não foi legal, que não foi positiva, que não deu certo. E isso cada vez mais você entra nessa espiral e vai cada vez mais se afundando dentro dessa espiral. E sabe por que que isso é cada vez pior? Porque você não coloca limite para os outros. Outro passo aí para você sair dessa espiral. Colocar limite para os outros. Ó, até aqui você vem. Daqui para frente, não. Diga o que é regra sua, o que é valor seu. O que é regra sua, o que é valor seu, o que é importante para você. Ó, muita mãe fala assim, Eline, meu filho e minha filha não tá me respeitando. Eles não me respeitam, ok? Primeiro ponto, você respeita seus filhos? Ah, eu respeito. Perfeito, ok, eu respeito meus filhos. Ok, vamos pro segundo ponto agora. Você fala pra ele que ele tá te desrespeitando? Ah, ele não sabe? Não sei. Foi uma pergunta. Você fala que ele tá te desrespeitando? Às vezes, o que é respeito pra ele é diferente do que é respeito pra você. Segundo ponto, não falo que ele tá me desrespeitando. Terceiro ponto, fale e exija respeito. Filho, eu não falo com você dessa maneira. Eu exijo que você me respeite, assim como eu te trato com respeito. Quando você for conversar com respeito comigo, aí a gente continua essa conversa. Pronto, acabou, encerrou ali. Você não vai entrar numa discussão. Você está colocando seu limite para o outro. Dessa maneira eu não converso com você. Você está colocando o seu limite para o outro. E, gente, plena, vira as costas e sai, acabou. Deu o seu recado. Não começa a discutir, mas eu não tô te respeitando, eu tô... Não. Você deu o seu recado, você colocou o seu limite. Esses dias eu tava atendendo uma mãe e ela tava falando sobre a mãe dela, que a mãe dela dá muito palpite na vida dela e dos filhos. E daí foi a pergunta, e qual o limite que você coloca em relação a isso? Eline, como que eu vou colocar limite para minha mãe? Essa mãe entendeu. Tô falando aí o pensamento. Eline, como eu vou colocar limite para minha mãe? Ela é vó dos meus filhos. Por esse motivo mesmo. Ela é vó dos seus filhos, ela não é mãe dos seus filhos. Então você precisa dar o seu limite para ela. Mãe, a senhora é a melhor vó do mundo que existe, mas a senhora é vó. A mãe sou eu. Então esse tipo de educação, esse tipo de comentário, deixa que eu faço. A senhora pode ser a melhor vó do mundo de sexta, sábado e domingo, se ela mora com você. Mas de segunda a quinta, de segunda a sexta, deixa que eu sou a mãe e eu quero educar da minha maneira, mãe. A senhora já educou muito bem a mim, meu irmão, minha irmã, né? E agora é minha vez de educar. Isso é você colocar limite. Colocar limite com respeito. Ah, Eline, eu tenho dó. Tá bom. Então deixa ela montar em cima da sua vida. Deixa ela fazer do jeito que ela quer. Você não tá desrespeitando ninguém. Só que a hora que você não coloca limite pro outro, os outros invadem o seu limite. E aí você se estressa com isso. E aí é aquele estresse negativo, né? Aquele estresse do, nossa, porque minha mãe fica se metendo. Só que você não chega pra ela e não põe um limite pra ela. Ah, porque meu marido não me ajuda. Você chegou, pediu, colocou o limite pra ele. Amor, ó, precisa da sua contribuição. Assim, assim, assim funciona. Quanto mais você se estressa, mais você se cala. E aí quando você se cala é pior. Porque você se cala e vai engolindo, engolindo, engolindo. A hora que você bota pra fora, você explode. Qual o maior ponto do porquê que a gente faz isso? Por que que você faz isso, né? Quando a gente pensa nisso, a gente não tá pensando no presente. A gente não tá vivendo no agora. A gente tá vivendo sempre pensando no futuro. Você viver pensando no futuro, vivendo para o futuro, gera ansiedade. Claro que a gente tem que pensar no futuro, mas não viver para o futuro. Você vai fazer hoje para construir o seu futuro. Olha só, quando você está na faculdade, está fazendo faculdade, você está pensando na formatura. Ah, porque na minha formatura vai ter beca, vou jogar o chapéu ali para cima, não sei o nome do chapéu. Vou jogar o chapéu ali para cima. Quando você se forma, você está pensando no trabalho. Quando você começa a trabalhar, você não vê a hora de tirar férias. Você começa a namorar, você não vê a hora de casar. Você casa, não vê a hora de ter filho, fica pensando nos filhos. Quando você tem filho, você fica pensando em formar família. Ah, porque mais um filho, porque mais uma filha, menino, menina. Quando você forma família, você vê que você esqueceu de
viver. Você esqueceu de viver. Você ficou só pensando no próximo passo e não viveu o passo presente. Vou abrir uma observação aqui. O nome do chapéu que acompanha a beca de formatura é capelo. Jogar o capelo para cima. Ficou mais chique agora a frase, não ficou? Ficou bem mais chique agora a frase. Jogar o capelo para cima. Então, a hora que a gente está vivendo hoje, mas pensando no presente, a gente não curte o momento. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes, né? Um dia, quando meus filhos eram pequenos, eu conversei com a minha mãe e conversando com a minha mãe, falei, nossa mãe, mas é muito trabalhoso e tal, e ter filho e parará, não sei como você conseguia com 3. Minha mãe teve 3, eu e 2 irmãos, e aí minha mãe falou assim, mas filha, é assim mesmo, quando a gente é mãe, a gente se preocupa muito, na responsabilidade, em dar saúde, dar estudo, é muita coisa, é muita responsabilidade você botar um filho no mundo. A gente só vai curtir mesmo quando chegam os netos. Porque quando chegam os netos, a gente pode brincar, se divertir, sem pensar na responsabilidade, porque a responsabilidade é do pai e da mãe. Quando minha mãe falou aquilo, eu fiquei feliz por um lado, por ela estar podendo curtir meus filhos, ela sempre quis ser avó, minha mãe curte, meu filho mais novo tá lá com ela agora, tá passando a semana lá com ela, brincando, se divertindo, então ela curte muitos netos, mas por outro lado eu fiquei preocupada. Eu falei, pera um pouquinho, então eu vou ter que esperar ter neto para poder curtir meus filhos? Na verdade, curtir meus netos? Então a gente tem filho e não pode curtir o filho? E a partir daí eu dei um chega, falei, de jeito nenhum. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Não dá para eu ficar esperando ser avó para curtir meus filhos. Não dá para eu viver o hoje pensando no amanhã. Foi exatamente essa lição que minha mãe me deu ali com aquela frase dela. Não dá para eu viver o hoje pensando no amanhã. Aí a gente acaba se sentindo culpada por tudo. Eu não acompanhei meu filho na festinha do judô. Porque teve a formatura do ABC e eu não fui. Aqui em São Paulo não fala a formatura do ABC, viu? No Nordeste que fala a formatura do ABC. E teve a formatura do ABC e eu não pude ir. E você acaba se culpando porque não participou do presente. Não estava presente quando precisava estar presente. Nem vi o tempo passar e olha como eu tô, me olho no espelho e não tô satisfeita com o que eu vejo. Isso aí, Cris, e se estressa com qualquer coisa, é exatamente isso, se estressa com qualquer coisa. E a gente acaba tomando para si o que é responsabilidade do outro e vai continuar se sentindo culpada. Enquanto você pegar para você aquilo que não é seu, você vai continuar se sentindo culpada. A palavra culpa quer dizer se responsabilizar por algo que aconteceu com o outro. Então, eu estava pedalando e não freiei a bicicleta, atropelei uma pessoa. Culpa minha, eu não freiei a bicicleta. Perfeito. Ótimo. Aí, culpa minha. Agora, algo que não é meu. Eu ajudei meu filho na lição, ele ficou até tarde fazendo. Por culpa minha, ele não guardou na mochila. Peraí. A lição é de quem? Guardar na mochila é dever de quem? Então você tá pegando uma responsabilidade que não é sua. Aí você vai se sentir culpada à toa. A responsabilidade não é sua. Então a hora que a gente faz isso, é complicado. É complicado. Eu sempre, assim como você, sempre quis ser mãe também. Desde pequenininha eu não tinha o nome da minha filha nem do meu filho, mas eu sabia que eu queria ser mãe e sempre gostei de criança. E aí, muitas mães passam por isso que você escreveu. Querer ser mãe, muita mãe passa por isso. Só que a gente idealiza, a gente quer ser mãe, muitas meninas desde pequenas já sabem o nome que vão dar pro bebê e são meninas nem menstruaram ainda e já sabem o nome que vão dar pro bebê, não sei se com vocês foi assim. E aí quando a gente se torna mãe, a gente vê que aquele mundo de lacinho, aquele mundo de chupeta, de fralda, aquela visão romântica, aqueles ensaios newborn, aquelas festas de mêsversário, aquilo ali é tudo foto, aquilo ali é tudo para os outros verem. E na verdade, a gente está muito mais estressada e não curtindo esse momento. E foi a partir daí, a partir dessa visão, que eu falei, não, eu não posso deixar as mães ficarem estressadas a esse ponto. É um desejo tão grande, mas tão grande que muitas mães passam por tratamento para engravidar.
tomam injeções na barriga, fazem fertilização in vitro, demoram para achar o marido, o pai que querem para os filhos. E a hora que se tornam mães, vivem estressadas e não curtem essa maternidade. E foi a partir daí que eu comecei a comprar essa briga. Falei, de jeito nenhum. Nenhuma mulher nasceu para desejar ser mãe e a hora que consegue realizar o sonho, viver estressada pelos cantos. Ninguém quis se tornar mãe para ficar estressada. Quero me tornar mãe, vou viver preocupada, vou viver estressada. Não, a gente quer o lado gostoso da maternidade. Por isso que chega, não dá mais pra gente ficar se conformando com esse estresse que surge. Quando eu ia dar treinamento nos hotéis, eu via elas virem me perguntar no intervalo. Eline, como que você faz? Você consegue viajar? Consegue ter os filhos, cuidar dos filhos? Como que você consegue? E aí sim, eu tinha um esquema, tinha uma organização para que aquilo pudesse funcionar, para que aquilo pudesse dar certo. E a hora que eu via o estresse, a preocupação delas em querer dar conta do trabalho, em querer dar conta do filho, cuidar do casamento, cuidar da casa e não conseguir fechar essa conta, eu falei, peraí, eu consigo fazer isso, eu tô dando conta disso, tô me saindo bem com isso. O que eu faço que essas mães precisam fazer? E foi aí que eu comecei a perceber. Fui estudar, fui me aprofundar no assunto, claro, para poder ensinar isso. Nos intervalos eu ensinava essas mães. E quando eu voltava nos treinamentos, Eline, deu certo, Eline, aconteceu isso com meu filho, Eline, aconteceu aquilo, melhorou isso, melhorou aquilo. E eu via resultado nelas. Eu falei, nossa, as mães precisam sair desse estresse para conseguir sim curtir o trabalho, curtir os filhos, curtir o marido, o casamento, a casa. Porque a gente fala, eu falo sobre a casa porque quem nunca, né, quando você casou, você falava, eu comprei meu sofá, comprei a televisão. Quando você monta uma casa, você tem uma comemoração a cada coisa. Então, claro, hoje você pode reclamar, tem que lavar a louça, tem que fazer, mas você tem um carinho, um amor muito grande pelo seu lar. O lar que você construiu, que você edificou. Porque a hora que a gente realiza o sonho, não dá pra gente jogar o sonho por água abaixo, jogar ele pelo ralo. Perder casamento, perder marido, porque o filho chegou, a gente ficou estressada e não, o marido não merece aguentar o nosso estresse. E não tô dizendo que você merece, porque você também não merece. O marido merece sim ter o nosso amor, nosso carinho, nossa compreensão. Ele merece sim saber que ele precisa ajudar, saber que ele precisa colaborar, fazer a parte dele de pai, de provedor. Ó, 4 passos. 4 passos, papel e caneta na mão, bora aí sair da espiral do estresse. Passo 1, decide o que é seu, o que é do outro. Eline, quem é o outro? O outro é o marido, é a filha, é a vizinha, é sua mãe, Quem é o outro? Não sei. Depende do problema, vai ser do outro, depende do problema, vai ser seu. Então, decide o que é seu, o que é do outro. Só abrace aquilo que é seu. O que não é seu, você não vai abraçar, tá? Então, por exemplo, o armário do filho, que a gente começou a dar o exemplo aqui. Quem vai arrumar é seu filho, é sua filha. Eline, eles são pequenos. Perfeito. Aí sim, vai ter a sua ajuda, não tem nem o que falar, né? Se são crianças pequenas que não conseguem fazer isso, perfeito, você vai lá, você vai ajudar, tá? Segundo, viva o presente, esteja presente, use o tempo consciente. Então, viva o presente, seja presente, esteja presente. Terceiro passo, olha para os seus pensamentos. Como que eu olho para um pensamento, Eline? Peraí, se preocupe, lembre, observe seus pensamentos, organize, direcione eles para o positivo. Recapitulando aqui, eu tenho um pensamento. Esse pensamento me traz um sentimento, esse sentimento me traz um comportamento. Esse comportamento, por exemplo, pode ser, eu gritei com meu filho, porque eu estava nervosa, estressada, e eu tive um pensamento ali, que foi, por exemplo, observei o quarto dele inteiro bagunçado, e já me deu logo, eu lembrando que eu tinha pedido para ele arrumar o quarto umas 3 vezes já. Então, pensamento, nossa, já pedi para esse menino arrumar o quarto umas 3 vezes. Sentimento, que raiva que ele não me obedece. Comportamento, vai já arrumar seu quarto. Grito, comportamento, grito. Isso que olhe para os seus pensamentos. Que pensamento que eu tive que me fez gritar? Beleza, ok. Direcione os seus pensamentos para um pensamento positivo. Como que eu faço isso? Faça a intenção do dia. Amanhã você acorda, senta na sua cama e pense como vai ser seu dia. Então, agradeça. Quero agradecer que hoje vai ser um dia super tranquilo. As crianças vão fazer o que precisar sem eu ficar pedindo 10 vezes. Agradeça, agradeça.
positivamente por aquilo que ainda não aconteceu. Não agradeça assim, hoje eu não vou gritar. Não, não. Seu cérebro vai escutar a palavra gritar e vai gritar. Então, agradeça positivamente. Hoje vai ser um dia tranquilo, eu vou ter uma comunicação calma, fluida, vai dar tempo de eu fazer tudo aquilo que eu preciso, vou conseguir concluir aquilo que eu preciso, assim. Beleza? E a dica 4, olha só. Use uma comunicação mais inteligente. Como que é a comunicação inteligente? Trata os outros como eles gostam de ser tratado. Existe a regra de ouro, né? Não faça com os outros o que não queres que faça com você. É até bonita a conjugação verbal, né? Trate os outros como você gosta de ser tratado. Não, você vai tratar os outros como eles gostam de ser tratados. Tem pessoas que querem que você seja mais direta e reta ao assunto. Seja direta e reta. Tem pessoas que precisam de uma explicação. Explique. Tem pessoas que você precisa mostrar fazendo. Mostre fazendo. Trate os outros como eles gostam de ser tratados. Essa é uma pequena parte da comunicação inteligente. O que tem a ver com isso, Eline? Tem a ver o perfil comportamental. A gente estuda os perfis, entende como funciona cada um dos 4 perfis comportamentais, identifica quais são os perfis dos meus filhos. Eu ia falar dos meus maridos. Não. Do meu marido, o marido até olhou aqui pra mim, arregalou os olhos aqui pra mim. Do meu marido, no singular, e dos meus filhos. Sei o perfil deles, eu sei como conversar com eles. Assim que funciona, tá? Entendo como conversar com cada um deles, e aqui em casa os 3 são diferentes. O Breno é diferente do Breno, que tem 9, é diferente do Gianluca de 15, que é diferente do marido que tem... Eu não vou falar a idade dele. Pode falar? Ele autorizou. 23, que tem 23. Soma mais 20 aí, tá, gente? Eu falei a idade dele, mas soma mais 20 aí, tá? Bom, e aí, usar comunicação inteligente. Só recapitular aí as 4 dicas pra vocês. Decide o que é seu e o que é do outro. Abraça o que é seu. O que não é seu, dá pra quem é dele. Segundo, viva o presente, esteja presente e use o tempo consciente a seu favor. Olhe para os seus pensamentos, observe, organize seus pensamentos. Para que, Eline? Para você direcionar eles para pensamentos positivos. Por que, Eline? Porque aí os seus sentimentos que vêm são positivos e os seus comportamentos, por consequência, positivos também. E 4º item, use uma comunicação inteligente. Aprenda sobre perfil comportamental, saiba conversar com cada um dos seus filhos, marido, da maneira como eles gostam de ser tratados. Super obrigada, meninas. Eu amo estar aqui com vocês. Eu acho uma delícia essa nossa troca. Acho super gostoso a gente estar aqui. Adoro quando vocês participam, comentam. Fico super feliz. Muito feliz aí de vocês participarem, comentarem. Só me ajuda. Super beijo pra vocês. Muito obrigada, ó. Beijo no coração.